E aí, pessoal, beleza? Eu estou gravando essa aula, que foi aula de terça-feira, que a gente não pôde ter porque eu passei mal, tá bom? Para vocês poderem ter acesso aí os conteúdos da Lei Orgânica Municipal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela do meu slide, que vai estar disponível para vocês lá também, de maneira que vocês consigam acompanhar a leitura e a gente possa estar fazendo aí o término, né, dessas matérias aí, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo com esse conteúdo e mais um com o restinho de conteúdo para a semana que vem a gente está fazendo questões lá na sala e está discutindo esses assuntos aqui. Vamos lá então? Então, olha só, a primeira coisa aí, o artigo 67 lá da Lei Orgânica Municipal de Casimiro, ele fala sobre a fiscalização. A fiscalização ela pode ser contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Presta atenção que está em ordem alfabética. C, F, O e P. A fiscalização ela pode ser contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E presta atenção no detalhe, somente duas são de controle da Câmara. E o controle da Câmara é um controle externo. Como é que eu vou lembrar, Fernando, que o controle da Câmara é externo? Presta atenção, faz dois seisinhos primeiro que eu fiz aqui, ó. Controle da Câmara. Ele é externo, beleza? Para a gente poder aprender. E o outro controle que eu tenho? Eu tenho um controle interno. O controle interno é do Poder Executivo. Aí não cabe, né? O macetinho, ó. Controle da Câmara, faz o Czinho, é externo. Beleza? E esse controle aqui é o financeiro e orçamentário. Presta atenção que ele tem 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. Pode cair na prova perguntando para vocês quais são eles. Né? A fiscalização, controles externos e internos são feitos de que forma? Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Assinar é aquele que não corresponde a um desses. Ele pode trocar uma palavrinha dessas daí, tá? Contábil, ele pode botar outra palavra, ou patrimonial, mas acredito eu que eles podem fazer a cobrança da seguinte forma, né? Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma fiscalização realizada pelo controle externo ou controle da Câmara. Aí vai aparecer financeiro e vai aparecer orçamentário, ou um ou outro, ou pode aparecer os dois também, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Continuando esse assunto de fiscalização, a gente tem o artigo 67, parágrafo 1º, e o 69. A questão que a gente está pulando o 68, alguns parágrafos do 67. Por quê? Porque a lei orgânica ela não está em ordem, eu falei isso com vocês lá no início. E a gente está aqui colocando em ordem para ficar facilitar a vida de vocês aí. Então, a fiscalização, que fiscalização é essa? Aquele 5, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Ela é realizada pela Câmara ou pelo Poder Executivo. A gente já sabe que a Câmara tem um controle externo, não, controle da Câmara é externo. E só duas, quais são elas? Financeiras e orçamentárias. Presta atenção que é a exceção que geralmente que a banca cobra, tá bom? Então, o controle da Câmara Municipal é exercido pelo Poder Legislativo, que é o controle externo, lembra dos dois seis, que faz o tracinho, controle externo. Ele tem um auxílio do TCE, tá? O TCE, olha só, controle externo, TCE, controle da Câmara, duas letrinhas, é externo, e é feito por quê? Pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. Então, dá para juntar tudo numa coisinha só, tá bom? É auxiliado pelo TCE. E ele faz o quê? Ele aprecia as contas do prefeito e da própria Câmara, né? Porque todos os dois recebem verbas, né? Que o povo faz pagamento de impostos, de taxas, etc. e tal, e o município repassa para a Câmara, então os dois têm que prestar contas para quem? Para a Câmara e para o Poder Executivo, que são dois tipos de fiscalização, sendo que só tem duas que fazem parte do controle externo, que é financeiro orçamentária, tem a ver com o dinheiro.
financeiro e orçamentário tem a ver com dinheiro. Esse controle é externo, né? Controle da Câmara é externo com auxílio do TCE. Então, facilitou a vida de vocês aí formando esse macete especial, tá bom, galera? Então, continuando, além de apreciar a conta do prefeito do município, ele acompanha as atividades de fiscalização financeira e orçamentárias e julga a conta dos administradores. Quem são os administradores? Os administradores são os prefeitos, né? E responsável por bens e valores públicos. São aqueles indicados pelo prefeito para tomar conta das contas públicas, tá bom? E o Poder Executivo, o que ele faz? Ele já faz o controle interno, né? Ao contrário do controle da Câmara, que é externo, auxiliado pelo TCE, o Poder Executivo tem o controle interno. Ele vai fazer os demais, né? O contábil, o operacional e o patrimonial. Além disso, ele acompanha a execução de programas, que é operacional, avalia resultados alcançados pelos administradores, né, que aí tem a ver também com o operacional, e verifica a execução dos contratos, né, que é contábil, né, também pode ser patrimonial, beleza? Então, preste atenção que o controle interno é feito nos demais: controle contábil, operacional e patrimonial, tá? COP. O controle interno é feito pelo Poder Executivo em 3 tipos de fiscalizações: contábil, operacional e patrimonial. Porque o financeiro e o orçamentário são controles externos, que é o controle da Câmara, controle externo, feito com o auxílio do TCE. Beleza? Acho que deu para gravar, né, galera? Então vamos lá. Continuando, a gente tem aqui os demais parágrafos de lei do artigo 62, que vão dar continuidade às informações que falam das contas do prefeito municipal. Que olha aqui, ó, é o primeiro assunto aqui, ó, apreciação das contas do prefeito, que é feito com o controle externo e auxílio do Tribunal de Contas. Essas contas do prefeito e da Câmara devem ser prestadas quando? Anualmente. Cuidado que essa palavrinha que eles podem trocar. Eles podem botar mensalmente, semestralmente, bienalmente, né? Nada disso vai estar correto, tá bom? As contas do prefeito ou da Câmara prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro do prazo de 60 dias. Tá? Presta atenção que o prazo de 60 dias para julgamento, após o recebimento do parecer prévio do TCE. O TCE é o Tribunal de Contas, que faz o auxílio do controle externo, feito pela Câmara, ou qualquer outro órgão estadual. No nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, é o TCE mesmo que faz. Bom, considerar julgadas se não houver deliberação dentro do prazo. Ou seja, o que ele está falando aqui? As contas são julgadas em 60 dias. Por quê? Pela Câmara. Julgadas pela Câmara. Se a Câmara não deliberar nesse prazo aqui, ela não deliberar nesse prazo, as contas vão ser consideradas julgadas conforme o entendimento do TCE, tá? Então, vão ser julgadas como? Julgadas de acordo com o que o TCE colocou lá, favorável ou desfavorável. E deixará de prevalecer isso aqui, se eles fizerem a votação dentro dos 60 dias e por decisão de 2/3. Lembra que eu expliquei para vocês a questão de 2/3? 2/3 dos membros da Câmara é uma decisão importante. A gente geralmente tem lá 1/3, 2/3, maioria absoluta, maioria simples. São os nomes que vão aparecer. Toda vez que aparecer 2/3, é porque é uma informação muito importante que precisa ser votada. Tá? E 2/3 aqui é a discussão, né, as contas do prefeito e da Câmara, portanto, assunto
bem importante, precisa aí da votação de 2/3. As contas também ficarão à disposição. Disposição de quem? Do contribuinte. Quem é o contribuinte? O contribuinte é o povo. Né? Que povo é esse? Qualquer um. Qualquer um que contribui. Se você compra um pão na padaria, você é contribuinte. Tá? Você é povo. Todo poder emana do povo que o exerce, direta e indiretamente, através de seus representantes. E eles podem apreciar e questionar os valores, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas durante 60 dias, após o período de entrega, que é lá em agosto, dessas contas, fica à disposição durante 60 dias para qualquer pessoa do povo questionar qualquer valor que tiver escrito lá naquelas contas, tá? E eles são obrigados a entregar isso a qualquer pessoa que quiser ver. A aplicação dos recursos transferidos pela União, essas contas prestadas anualmente, vai verificar o que? A aplicação dos recursos. Recursos são dinheiros, né? Dinheiro. Por isso que a gente vai ter o que? Fiscalização financeira e orçamentária. Olha só, essa fiscalização, prestação de contas é feita com o auxílio do TCE, que vai emitir um parecer, e parecer sempre de financeiro e de orçamentário, que são relacionados a dinheiro. Por isso ele vai verificar o que? A aplicação de recursos. Que recursos são esses? Transferidos da educação, por exemplo, né, pela União, para os estados, para o município. Tá? Lembra que vocês estudaram isso daqui comigo, lá na LDB, na Constituição Federal, e também com a professora Rômulo. Né? Aplicação de recursos pela União, Estado e Distrito Federal, tem a ver com dinheiro, portanto, financeiro e orçamentário. Ele tem que passar pelo controle externo do TCE, tá bom? E também toda e qualquer entidade que receber verba do município, ela tem que prestar conta, tá? Eu tenho lá a PAI recebe dinheiro do município, então ela tem que prestar conta ao menos uma vez por ano, tá? E ela tem um prazo para poder fazer isso. E vai prestar conta perante quem? O Poder Executivo e o Poder Legislativo, que é a Câmara, tá? Vai prestar conta perante os dois, assim como o prefeito tem que prestar conta, a Câmara presta conta, as entidades que recebem qualquer verba pública têm que prestar contas também, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, o artigo 68 vai falar lá sobre o Poder Legislativo, né? Quem é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo é a Câmara Municipal, né? Já falamos sobre isso lá atrás. O que ele exerce? Ele exerce uma função fiscalizadora. Nós vimos que a função fiscalizadora dele é de controle externo, que é o controle da Câmara, que é um controle externo, beleza? Feito com o auxílio do TCE. E criará uma comissão composta. Essa comissão, olha só, ela é composta de quem? De 3 vereadores, tá? E esses vereadores são auxiliados por um contador. Tá? O contador vai verificar a questão contábil para que seja formada a financeira e a orçamentária, tá? E apresentará mensalmente um relatório. Preste atenção que a comissão é mensal. Lembra que eu falei que eles podem trocar a palavra anual por mensal, semestral, bimestralmente? É que eles podem tentar confundir vocês com a questão da prestação de contas, né, que a comissão faz. A comissão ela vai apresentar contas, um relatório mensalmente, tá bom? Isso aí está onde? Lá no artigo 68 que a gente tinha pulado ele antes. Sobre a execução do orçamento, com base nos balancetes enviados à Câmara pelo Poder Executivo. Então, o relatório vai ser sobre o quê? A execução do orçamento. Aqui, ó, o orçamento. Controle contábil orçamentário. Com base nos balancetes enviados pela Câmara pelo Poder, a Câmara pelo Poder Executivo. Porque todo o dinheiro, gente, ele está aqui, ó. Todo o dinheiro, ele está no Poder Executivo. E o Poder Executivo, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai repartir esse dinheiro com quem? Com a Câmara, com as entidades que recebem verbas públicas, tá bom? E esse relatório? Esse relatório terá um exame de documentação contábil. Documentação contábil é avaliada por um contador, tá?
tá? Que ele faz a fiscalização contábil para gerar o financeiro e o orçamento da Câmara e do Poder Executivo. Beleza? Então, vou gravar o que aqui, Fernando? O Poder Executivo, ele fiscaliza, ele tem função fiscalizadora, junto, né, com o auxílio do TCE, nesse controle externo, e tem uma comissão de 3 vereadores, que são 3 vereadores e apenas um contador que vai auxiliar. Eles vão apresentar um relatório. Esse relatório, ele é feito quanto? Por mês. O que tem nesse relatório? Esse relatório tem lá a execução do orçamento, né? Tem o orçamento e também tem o exame de documentação, tá? Contábil. Tá bom, galera? Então vamos lá. Continuando. Vamos lá agora para o artigo 71, 74, 72, 73, 74 e o 76. Tá bom? De novo, estamos pulando algumas coisas aí, por quê? Para poder manter o raciocínio lógico de vocês. Aqui ele vai falar do prefeito, tá? O que o prefeito faz, como ele se elege, quem que substitui, quem que não substitui. O assunto está meio perdido em alguns artigos, eu juntei tudo para facilitar a vida de vocês aí. Então, vamos lá. O prefeito aplica-se a regra da elegibilidade. A regra da elegibilidade nós já vimos também lá na Constituição Federal. O que é? Primeiro, é você poder ser votado e você votar, né? Para isso, você tem que ter título de eleitor, certo? Válido. Você tem que ter mais de 18 anos, tá? No caso do prefeito, a idade mínima é 21 anos, tá? Tanto prefeito quanto vice-prefeito tem que ter no mínimo 21 anos para poder se candidatar. E quando é que eles tomam posse? Eles tomam posse em 1º de janeiro do ano subsequente, né? Ou seja, após a eleição, tá? E onde que ocorre isso? Ocorre em sessão na Câmara Municipal. Nós já falamos isso quando falamos de competência da Câmara lá atrás, tá bom? E se ele não puder comparecer lá naquele dia 1º, né? O prefeito tem que tomar posse depois de eleito no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Se ele não tomar posse, o que acontece? Bom, ele tem 10 dias para tomar posse. Se não assumir o cargo nesse prazo, aí vai ser declarado válido. Quem assume no lugar dele tem umas regrinhas específicas, mas a princípio é o vice-prefeito, tá bom? O prefeito, a eleição dele, quanto a do vice-prefeito, quanto a dos vereadores, é feita sempre simultaneamente, né? Esse ano, por exemplo, 2022, a gente vai ter eleição aí do presidente da República, do governador dos estados, dos deputados estaduais e deputados federais e dos senadores. A gente vai escolher esse monte de gente agora aí em 2022, lá em outubro de 2022, que pode ter em primeiro e segundo turno. Daqui a 2 anos, como aconteceu há 2 anos atrás, a gente vai ter a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores, somente a eleição municipal, tá? Então nós temos a separação entre eleições municipais, que ocorrem sozinhas, e temos as eleições federais e estaduais, que ocorrem também a cada 4 anos. O prefeito, o que acontece se ele tiver impedido? Se ele tiver impedido, quem sucede ele é o vice. Assim como ele tiver lá, deixar de atender aos 10 dias lá para tomar posse, o cargo dele vai ser declarado vago nesses 10 dias após o dia 1º, ou seja, ele tem até 10 do 1 para poder tomar posse. Se ele não tomar, o que acontece? O vice-prefeito entra no lugar dele, tá? O vice-prefeito vai auxiliar o prefeito sempre que for convocado para missões especiais, tá? Normalmente o vice-prefeito é aquele cara que ele só trabalha se o prefeito convocar ele para trabalhar. Por isso é comum o vice-prefeito ter um cargo de secretário dentro do município, tá? E ele não acumula vencimento. Ele recebe como vice-prefeito, mas tem uma função lá de secretário para ele estar sempre trabalhando, participando, né, do poder executivo. O mandato do prefeito, como eu falei agora há pouco, é de 4 anos. Terá início em 1º de janeiro do ano seguinte, né?
subsequente à eleição. O prefeito tem 10 dias de tomar posse, se ele não toma posse, o cargo é declarado vago, assume no lugar dele o vice-prefeito. Mas e se o vice-prefeito tiver impedido ou o cargo também tiver vago? Porque, vamos lá, o prefeito não tomou posse dia 1º, tem 10 dias. O cargo declarado vago, entra no lugar dele o vice-prefeito. O vice-prefeito está impedido por algum motivo, preso, por exemplo. Ou vagou o cargo, morreu. Quem é que vai assumir? O presidente da Câmara. Tá? E se o presidente se recusar? Mas, peraí, o prefeito não assume, o vice não assume, quem é que assume o lugar dele? O presidente da Câmara. E se o presidente se recusar? Ele pode? Pode. O presidente da Câmara pode recusar. Se ele recusar, o cargo de prefeito vai ser automaticamente renunciado à sua função de dirigente do Legislativo. Presta atenção que ele não perde o cargo, tá, de vereador. Não perde o cargo de vereador. O que ele perde é apenas a função de presidente da Câmara. Tá bom? Então, olha só. O prefeito toma posse dia 1º, junto com o vice. Se o prefeito não tomar posse dia 1º, ele tem até dia 10/1 para tomar posse. Se ele não tomar posse, o cargo é declarado vago, assume o vice-prefeito. Se o vice-prefeito, que tem que auxiliar o prefeito, não tomar posse, seja porque está impedido por algum motivo, né, no caso de prisão, por exemplo, ou vagou o cargo, ele morreu, o presidente da Câmara é quem deve substituir. Mas o presidente também tem escolha. Se ele não quiser ser prefeito, não, eu quero ser vereador, não quero ser prefeito, ele pega o cargo de presidente da Câmara. Tá? Aí vai se passando por uma outra pessoa e essa outra pessoa é que vai assumir o cargo de prefeito do município. Tá bom? Então a regrinha de prefeito aí, a elegibilidade, a idade mínima dele é 21 anos, não é 18, tá? Não é 18, é 21. A posse é sempre o 1º de janeiro, no ano seguinte à eleição. Essa eleição é simultânea para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Se houver impedimento do prefeito, quem assume é o vice. Se o vice estiver impedido ou vago, quem assume é o presidente da Câmara, tá? E o mandato dele é de 4 anos. Vamos lá, artigo 77 e 78 vai falar exclusivamente sobre a vacância do cargo de prefeito. Bom, e inexistindo o vice-prefeito, né, porque ele está impedido ou porque o cargo está vago, né, vamos dizer, o prefeito e o vice-prefeito estão presos, estão impedidos. Quem é que assume? O presidente da Câmara. A prefeito e vice-prefeito morreram no acidente de avião. Quem é que assume? O presidente da Câmara. Então, ó, inexistindo o cargo de prefeito e de vice-prefeito, nos 3 primeiros anos de mandato, tá? Então, não só lá naqueles 10 primeiros dias, mas se ocorrer isso nos 3 anos iniciais do mandato, de 4 anos, tá? De 4 anos, se isso acontecer nos 3 primeiros, 1, 2 e 3, vai ocorrer uma eleição 90 dias após a sua abertura, ou seja, a abertura da vacância ou da inexistência do cargo, tá bom? Se for lá no último ano de mandato, ou seja, lá no 4º ano de mandato, assume o presidente da Câmara, tá? Vamos dizer, nos primeiros 3 anos de mandato, tá? Nos primeiros 3 anos de mandato, o prefeito ou vice-prefeito morrem ou ficam presos. Quem assume, quem ganhar na eleição, que tem que ser realizada até 90 dias após a abertura dessa vaga aqui. Mas e se for no último ano? Se for lá no 4º ano? No 4º ano, automaticamente não tem eleição e assume o presidente da Câmara, tá? Aqui não tem eleição, tá bom, galera? Vai direto para o presidente da Câmara. Aqui não tem eleição.
Tá, mas e se o prefeito estiver licenciado, ele pode ficar licenciado? Sim, ele pode ficar licenciado, receber, né, perceber remuneração desde que ele esteja doente e essa doença seja comprovada. Ele também recebe remuneração se estiver licenciado para férias ou se tiver serviço ou missão representando o município, tá? Ah, prefeito tira férias? Sim, igual todo mundo. Ele trabalha, então ele tem direito a 30 dias de férias. Tá bom? O prefeito pode se licenciar em 3 casos: tá? Doença comprovada, férias e serviço ou missão representando o município. Então, é um assunto que só tem 3 situações: 1, 2, 3. Significa a hora da prova, eles podem colocar uma letrinha D lá, marcando assim: assinar a alternativa que não corresponde ao período de licença do prefeito. Aí bota doença comprovada, férias, serviço ou missão de representação e uma quarta lá, qualquer, tá? Não vai ser licença por esse motivo, tá bom? O prefeito só tem licença por doença comprovada, por férias ou serviço ou missão de representação do município. E o artigo 79? O artigo 79 vem falar das competências. Competência de quem? Do prefeito. Tem um monte de competência lá, tá? Mas eu separei as principais que tem a ver com esse assunto que a gente está falando aqui agora e que a gente já falou antes. Tem um monte lá, são 20 e tantas competências, mas a gente não vai ficar lendo isso porque na prova de vocês provavelmente não vai cobrar esse assunto específico de competência do prefeito. Não é interesse nosso, mas ele pode perguntar algumas coisas, como por exemplo, o prefeito ele pode iniciar o processo legislativo. Sim, na semana passada a gente viu que o prefeito ele pode iniciar o processo legislativo, por exemplo, de emenda, né? Emenda parlamentar, emenda lei orgânica. O prefeito ele tem competência de representar o município. Nós não vimos isso? O prefeito representa o poder executivo, portanto, ele representa o município. O prefeito ele vai sancionar, promulgar, publicar leis aprovadas pela Câmara. Porque a regra é quem? Quem faz as leis? A regra é que a Câmara faça as leis, certo? O prefeito também pode fazer, tá? Se vai iniciar processo legislativo, que é fazer leis. Mas se ele não iniciar, ele pode sancionar, vetar, promulgar ou publicar essa lei, tá? Aqui, ó, o prefeito pode vetar também os projetos de lei. Além disso, o prefeito pode expedir decretos, portarias e atos administrativos, tá? O prefeito, ele nem sempre cria lei, mas às vezes ele cria um decreto. E esse decreto vale como lei, né? Portarias são sempre assuntos internos e os outros atos administrativos qualquer que ele quiser fazer, que estejam dentro da sua competência prevista no artigo 79, qualquer um dos incisos que estiverem lá. Além disso, o prefeito ainda tem que prestar à Câmara conta das suas informações no prazo de 20 dias, quando for solicitado. Ah, prefeito, eu quero que você preste conta para mim aqui desse dinheiro que o senhor usou aí no hospital do município. O prefeito ele tem 20 dias para prestar conta. Ele não pode se excusar de prestar conta. O que ele pode fazer é não ir presencialmente. Ele pode fazer isso por escrito, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, né? O prefeito ele manda sim, mas ele também tem que obedecer. E quem é que manda nele? É o poder que controla ele, né? A Câmara Municipal. Então, se a Câmara exigir que ele faça a prestação de alguma informação, ele tem que prestar. Assim como aconteceu recentemente aí com o nosso presidente da República, né? O STJ chamou ele para poder dar umas declarações lá sobre a fake news. Ele não foi presencialmente, mas ele fez uma carta, né, por escrito, porque ele não precisa ir presencialmente. Se ele quiser ir presencialmente, ele vai, mas se ele quiser escrever também, ele pode escrever, não precisa estar lá presencialmente, tá bom? Além disso, o prefeito também pode convocar a Câmara. Nós vimos já a espécie de convocação da Câmara, uma delas é extraordinária. O prefeito só pode convocar a Câmara extraordinariamente, tá? São as competências do prefeito. Essas mais comuns, que são as que a gente já estudou, vamos estudar ainda e estamos estudando hoje, tá bom? Continuando, o Poder Executivo,
ele é exercido pelo prefeito. Acabamos de ver aqui que o prefeito compete representar o município. Então, o poder executivo, que é exercido pelo prefeito, né, que comanda o município. E é auxiliado por quem? Quem que auxilia o prefeito? Os secretários. Secretário de Saúde, secretário de Educação, secretário de Administração, secretário do Urbanismo e por aí vai. Os diretores de divisão, né? Esses cargos aqui são os que a gente chama de DAS, tá? Direção, Assessoria e Supervisão. DAS significa isso, tá, galera? Direção, Assessoria e Supervisão. Esses cargos de direção, assessoria e supervisão são os cargos de diretores de divisão, secretários e as autoridades que têm cargos equivalentes a essas funções de direção, assessoria ou supervisão. Bom, os auxiliares diretos do prefeito, que são os secretários municipais, eles têm competência. Né? Se como o prefeito tem competência, ele também tem. Que competência é essa? Subscrever atos e regulamentos referentes à sua secretaria, né? Por exemplo, o prefeito ou o secretário da Saúde, né? Ou da Educação, que é o nosso caso aqui, ele vai prestar contas, né? Subscrever atos de competência da educação. Ele vai expedir instruções da educação. Ele vai fazer um relatório trimestral dos serviços da educação. Ele vai comparecer à Câmara sempre que convocado. Preste atenção que o prefeito tem 20 dias. O secretário não tem esse prazo. É o dia que marcar para ele, tá bom? Temos ainda os diretores, o chefe de gabinete e os assessores, né? Que são os cargos que eu já falei com vocês, que são direção, assessoramento ou supervisão, DAS, tá? DAS, cargos DAS significam isso. São os cargos de secretário, diretores, chefes de algum setor, como o chefe de gabinete, que é auxiliar direto do prefeito, e os assessores, tá bom? Esses cargos DAS, direção, assessoramento e supervisão, são de livre nomeação e exoneração, tá? Ou seja, eu posso contratar ou mandar embora a hora que eu quiser. Eu posso nomear, chamar o cara para trabalhar comigo a hora que eu quiser, mas também posso mandar ele embora a hora que quiser, tá? O prefeito, né? Pode. Eu não sou prefeito, mas o prefeito pode. Quais são as condições para isso? As mesmas condições se o cara quiser se eleger. O prefeito ele precisa ser brasileiro, nacionalidade brasileira. Ele pode ser até naturalizado. Tá? O cara veio da Itália para cá, se naturalizou brasileiro, ele pode concorrer ao cargo de prefeito? Sim, desde que ele tenha mais de 21 anos. Tá? Lembra que a gente viu agora há pouco aqui, ó, desde que ele tenha mais de 21 anos. E as condições de elegibilidade dele são as mesmas desses cargos de DAS. Ter nacionalidade brasileira, estar no exercício dos direitos políticos, que é votar e ser votado, e ser maior de 18 anos. Preste atenção que prefeito é maior, né, de 21 anos, enquanto que os secretários, os diretores, chefes de gabinete, assessores, basta ser maior de 18 anos, tá bom? Então, esses são os auxiliares diretos, que são os cargos de DAS. Tá bom, galera? Então, ó, esse conteúdo aqui sobre prefeito, competência e tal, nós fechamos. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando para vocês aí sobre a questão da educação e alguns assuntos específicos que estão lá no restante dos conteúdos que a gente vai assistir aí na nossa próxima aula. Tá bom? Então, tenha uma boa noite, um bom descanso, uma boa tarde, um bom dia, não sei que hora que vocês vão estar vendo isso. Eu vou colocar para vocês lá.